Queridas, que bom que nós estamos aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Meu marido brinca que eu sou a mais animada no dia do Mulher Plena. Não porque eu estou aqui, mas é porque é a oportunidade de falar de Jesus e a oportunidade de começar novas viagens, né? O tema nosso de hoje é: na viagem da vida, seja livre para ser feliz, né? Quantos concordam que a vida é uma viagem? É uma viagem, né? Às vezes o mar está bom, calminho, tranquilo, mas tem vezes que o mar está difícil, o tempo fecha, né? O tempo fecha e a gente tem que aprender a administrar o nosso barco, né? Por isso o tema é tão interessante, tão importante. Por isso que a gente brincou com vocês, o chapeuzinho de marinheiro, porque você entrou num barco nessa noite. Eu quero que você tenha esse entendimento. Você está aqui para fazer uma viagem, se você desejar embarcar. Você pode ficar no cais, querida, olhando o barco ir embora. Você pode estar dentro de um barco ancorado, não indo para lugar nenhum. Você pode estar à deriva. Quantas de nós vivemos à deriva? O nosso barco vai para onde o vento leva. Você não está no leme da sua vida. E é isso que nós vamos falar hoje, mas de uma forma alegre, né? Eu quero que você se sinta abraçada. Muitas eu pude abraçar, outras eu não consegui, mas se sinta abraçada. Essa noite foi preparada com muito carinho e com muita oração, para que você tenha seu passaporte carimbado essa noite, que você decida que a viagem que vai levar você para uma vida plena, para uma vida feliz, começa hoje. Amém? Eu quero que você tenha isso no seu coração, essa expectativa. Porque conforme as meninas falaram, a gente não faz milagre, né? Nós não somos Cristo. Mas você vai receber hoje ferramentas que vai caber a você colocar em prática ou não, para que você embarque nesse barco e viva a vida que Deus tem para cada uma de nós. Amém? Então receba meu abraço e tenha no seu coração esse desejo. Eu quero mudar o rumo da minha vida. Eu quero estabelecer uma rota para o meu caminho, né? Porque quando a gente fala de barco, né? A gente... Dá para botar, Henrique, a imagem do nosso post? Não a âncora ainda não. A âncora é depois, Henrique. É o nosso post mesmo. Isso aí é o que a gente vai falar daqui a pouco. Olha o tamanho da âncora que às vezes nos paralisa, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Então, se você trouxe seu passaporte, você está pronta para embarcar na viagem da vida. Amém? Então, como a vida, a gente está comparando a vida a uma viagem num barco, né? Eu falei um pouquinho já sobre de que forma nosso barco pode estar. Nosso barco pode estar ancorado, num lugar seguro, onde eu sei aonde eu estou. Muitas vezes, queridas, as âncoras, né, tá lá, a viagem da vida seja livre para ser feliz. Muitas vezes as âncoras que nos prendem aos portos nos trazem algum conforto. Às vezes a gente tem algum ganho de não ir a lugar nenhum. Por quê? Porque eu sei onde eu estou, eu conheço aquele porto. Quando você levanta a âncora e issa a vela e o vento te leva, o desconhecido vem. E todos temos medo do desconhecido. Ser uma mulher plena não é ser uma mulher que não tem medo de nada, mas é ser uma mulher que enfrenta o desafio da vida. A vida é um desafio. E se você acha que a vida cristã é uma vida sem problemas, desculpa te dizer que isso é um engano, porque não é assim. Ocorre que quando você coloca Jesus no seu barco, a tempestade pode vir, a onda pode bater, o medo vem, mas ele não nos paralisa. Ele não nos paralisa. E hoje nós vamos falar especificamente sobre algumas âncoras que têm nos paralisado e de que forma nós podemos quebrar as correntes que nos prendem a algumas âncoras. Amém? Então é preciso que nós entendamos aonde nosso barco está. Está à deriva? Está ancorado? E minha vida parece que entra ano, sai ano, não muda? Tem mulheres com quem eu converso, queridas, e que você vai conversar com a pessoa, ela te conta um problema, como se fosse uma coisa que sangra ainda dentro dela, mas aquilo tem anos que aconteceu, e ela fala e relata com a mesma dor, como se aquilo tivesse recém-acontecido. Por quê? Porque ela está ancorada no mesmo lugar. A vida não prosseguiu.
E independente de que quadro você se enquadrar aí, você se encontrar, se encaixar, não sinta culpa por isso. Porque hoje você vai ter a oportunidade, independente de onde seu barco está, decidir dar uma nova rota à sua vida. E essa decisão é sua, pessoal, intransferível. Não depende de ninguém. Depende da sua decisão com Deus. E isso nós vamos fazer isso juntas nessa noite. Amém? Para que o nosso barco não fique ancorado, eu preciso dar uma rota a ele. Todo barco precisa de uma rota. Rota é saber aonde você vai chegar. E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Você sabe aonde você quer estar daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? Daqui a 10 anos? Ou você deixa a vida ser igual o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem situações piores, queridas. Quem já andou de navio aqui? Levanta a mão. Bastante gente. É interessante que o transatlântico, quando ele sai de um porto, que é muito raso, vai na frente dele um barquinho pequenininho, que a gente olha e fala, gente, esse barquinho miúdo não vai dar conta de puxar um transatlântico. Mas aquele barquinho pequeno tem um motor super possante e ele leva o transatlântico até a saída do mar. Você sabe, queridas, muitas de nós levamos nossa vida assim. Tem um barquinho na sua frente que te puxa. Então a sua vida não é você que está no leme, você vai a reboque. Esse barquinho chama reboque. Então, muitas de nós, por força das situações, deixamos a nossa vida na mão de outras pessoas. Então, o leme não está na minha mão. A minha vida é guiada por alguém ou por alguma situação. Eu vou a reboque. Para você ser autora da sua história e para você iniciar hoje uma nova viagem, que é a nossa proposta, você precisa estar no leme. Você precisa estar no leme da sua vida. E estar no leme, querido, significa ter braços fortes, porque tem horas que a tempestade vem e o barco balança, e se seu braço for fraquinho, você não tem pulso para segurar o leme. E muitas de nós, nessas situações, nos cansamos. Falar, não, a vida é muito pesada, a vida é muito difícil, dá muito trabalho tomar conta da vida. Dá muito trabalho tomar conta da sua própria vida. Mas a grande beneficiada por essa autonomia é você mesma, sou eu mesma. Então decida para embarcar nesse barco, nessa noite, ocupar esse lugar. Eu não sei se na sua vida você está no leme, muito bom, ou se você não está. Mas se você decidir nessa noite ocupar esse lugar, você já deu o primeiro passo para viver uma vida plena. Você já deu o primeiro passo. Na viagem da nossa vida, nós precisamos ter um destino certo. Você precisa saber aonde você vai chegar. De que forma você vai chegar. Planejamento. Se você pegar uma rota de barco, tem lá a rota, tem o vento que entra. Nós não queremos planejar a vida, nós queremos que a vida seja bacana e legal para a gente sempre, mas não é assim que funciona. Viver uma vida de enfrentamento dá trabalho, queridas. Mas é preciso uma posição e uma decisão. Não largo mão do leme da minha vida, é minha vida. Vão tentar te tirar desse lugar, viu? Vão tentar te demover dessa posição. Vão dizer, não, deixa que eu dirijo para você. Aí se você deixar, você vai a reboque. Então, eu fiz só esse introito para você poder entender de que forma, em que lugar você tem que estar nesse navio. Você tem que estar no leme. E para ter braços fortes, para aguentar o tranco, porque as tempestades vêm, as lutas vêm. O mar fica revolto de uma hora para outra. De vez em quando está tudo muito bom, né? A gente acha que está tudo tão bem. Ah, tá ótima a minha vida agora. De repente vem o inesperado. Quantas de nós vivemos situações que a gente não esperava? Eu achava que estava tudo certo, eu achava que o casamento ia bem, de repente vem um divórcio. Eu achava que estava tudo bem na minha família, eu perco alguém que eu amo. Eu achava que estava muito bem financeiramente, eu perco o meu emprego. Vem o inesperado, o imprevisto. Na viagem da vida, os imprevistos acontecem muitas vezes. Mas se você está no leme, você pode mudar de rota. Mas se você cansa, desanima, desespera, entrega o leme para outra pessoa, ou deixa seu barco à deriva,
não adianta reclamar depois. Não é simples, não é fácil, não é indolor ficar no leme do seu barco. Mas eu quero garantir a você que vale a pena. Que quando você tem essa atitude, você inicia uma nova forma de viagem. Você inicia uma rota. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei de que maneira eu vou conduzir minha vida. Quantas de nós estamos ancoradas? Agora sim, Henrique, dá para botar para mim a imagem da âncora? Quantas de nós estamos ancoradas? Conforme eu falei, é tão mais confortável, entre aspas, ficar ancorado no mesmo lugar. Olha lá, olha o tamanho desse troço, gente, olha o tamanho da corrente. Muitas de nós, olha essa, isso é o tamanho do peso de algumas situações. A corrente é daqui a pouquinho. O tamanho, volta na âncora, por favor. O tamanho, isso é o peso de algumas dores, de culpa, de orgulho. As âncoras têm muitos nomes. E elas são pesadas, por isso elas nos paralisam. As âncoras são pesadas demais, elas travam a nossa vida. E é interessante que entre a âncora e o barco tem uma corrente, que o Henrique passou para a gente ali um pouquinho. E essa corrente tem uma folga. Sabe quando você ouve uma palavra, lê um livro, conversa com alguém, e aí você fala, não, agora eu vou, agora a minha vida vai mudar, agora eu vou andar, agora a minha vida vai caminhar. Aí você anda um pouquinho com o barco, e daqui a pouco ele trava. Hoje, sabe o que nós vamos fazer, queridas? Nós vamos quebrar essas correntes. Amém. Nós vamos identificar as âncoras. Porque o primeiro passo para iniciar a viagem da vida é identificar qual é a âncora que te paralisa. E juntas, nós vamos fazer dinâmicas aqui, em que essas correntes que nos prendem vão deixar de nos prender, amém? E nós vamos ter autonomia, direção, rota. Mas tem que ter coragem, querida, para fazer isso. Por que tem que ter coragem? Quando nós estamos ancoradas, nós só olhamos para quê? Para o lado de fora. E isso é uma tendência nossa. Eu só olho para o meu entorno e ainda reclamo. Minha vida é horrível, minha vida não muda, é tudo igual, os mesmos problemas. Quando nós decidimos, e nessa noite, eu oro a Deus que você decida quebrar as correntes, você tem que olhar para onde? Para debaixo da linha d'água. Porque é lá que está a âncora. E nós gostamos muito de fingir que o problema é com o outro. Quando a gente olha para fora, eu olho o defeito do outro, eu olho o problema do outro, eu olho o que me incomoda, mas eu não olho para mim. Isso é uma tendência nossa, tá? Eu falo isso para vocês, mas a primeira pessoa que escuta quando prega sou eu, então eu estou falando para mim também. Você vai ter que, para iniciar essa viagem, para receber lá o carimbo no seu passaporte, para ser pleno e ser feliz, decidir nessa noite, parar de olhar para fora, parar de olhar para as pessoas, parar de olhar para as situações e olhar para debaixo da linha d'água, porque lá embaixo é que está a âncora. Lá embaixo é que está a corrente. E essa situação e essa atitude é sua. Só você pode fazer isso. Muitas mulheres adoram ficar ancoradas. Ai, tadinha de mim, minha vida, minha vida. A autopiedade tem alguns ganhos. Mas não queira esse lugar para você. Não queira esse lugar para você. Decida olhar a âncora, dar nome a ela e decidir quebrar as correntes. É possível fazer isso. Não importa o tamanho da sua âncora, não importa o tamanho da sua corrente. Então, nós vamos começar dando nome a algumas âncoras. Se eu fosse falar de todas as âncoras, nós vamos ficar aqui uma semana. O que tem de âncora que paralisa a nossa vida não está escrito. Mas eu escolhi 3 âncoras que tem um peso, como essa aí, muito grande, para a gente poder falar um pouquinho, né? Primeira âncora que nós vamos falar: dores do passado. As dores do passado são uma âncora, queridas. Todas nós temos histórias em que nós fomos feridas, fomos machucadas, fomos traídas, fomos preteridas, fomos injustiçadas. E isso acontece mesmo, infelizmente. Era bom que a gente só vivesse o que a gente merecesse viver, mas a vida não é assim. Então, o primeiro passo para você identificar se você se sente assim,
é olhar para o seu passado. É olhar para ver se o seu passado te paralisa. Se você toda hora se remete a uma dor do passado, se você fala daquela dor como se ela tivesse acabado de acontecer, provavelmente você tem a âncora da dor do passado. Você não se sente livre para olhar para frente. Você está ancorada nessa dor. Pode ser um divórcio traumático, pode ser a perda de alguém que você ama, pode ser milhões de coisas que acontecem na nossa vida e nos machucam, nos ferem. Mas você e eu temos o poder de escolha. Você decide ficar olhando para o passado com pena de você mesma, ancorada. Ancorada, você não vai a lugar nenhum, querido. É preciso decidir que essa âncora não tem poder sobre a sua vida. Que a dor do passado não pode ser maior do que a esperança no futuro. E muitas de nós vivemos situações altamente injustas. Porque a vida é injusta. Deus é justo, mas a vida é injusta. E quando nós entendemos isso, a vida fica mais fácil. Ao invés de criar um altar para a sua dor, entenda que aconteceu e decida que essa dor não vai te paralisar, que essa dor não tem poder sobre a sua vida, que o seu barco não vai ficar ancorado no mesmo porto todos os dias da sua vida. É preciso vencer o passado. E é interessante que muitas feridas que a gente tem, a gente ganha na nossa própria família. Infelizmente. Muitas vezes quem nos machuca é quem está do nosso lado. Muitas vezes. Por isso que a família é o maior laboratório de relacionamentos que existe. A família é o maior laboratório. Porque a gente aprende na família, quando a gente é ferido por alguém que a gente ama, a gente aprende a perdoar. Se livrar da dor do passado, da âncora da dor do passado, implica em aprender a perdoar, a decidir perdoar, a decidir olhar para frente, a decidir não ter mais peninha de você mesma. Se livrar da âncora da dor do passado. A vida não é justa, eu fui injustiçada, mas eu decido virar a página. Eu decido sair daquele porto. Eu não vou ficar mais naquele lugar. Aquela dor não me paralisa. Âncoras, queridas, esse peso é porque paralisa. E mesmo que eu não dê nome à âncora que eventualmente você sinta, qualquer coisa que te paralisa é uma âncora. Qualquer situação que não te permite ir além é uma âncora. E você sabe melhor do que qualquer pessoa o que tem te paralisado. Mas não esqueça que é preciso ter coragem. Olhar para debaixo da linha d'água. Qual é a âncora que te paralisa? Em que situação da sua vida você ficou presa e não conseguiu olhar para frente? Família é esse primeiro laboratório, onde aprendemos a perdoar, onde somos moldadas. Decida olhar para frente. O perdão, eu vou falar isso no final, vou falar só um pouquinho agora, é exercido em 2 níveis, né? Você decide perdoar aos outros e decide se perdoar. Quantas de nós carregamos culpa, dores do passado porque erramos? Querida, todas erramos. Entenda que isso faz parte da nossa humanidade. Não queira ser uma mulher que só faz tudo certinho, que não erra, porque isso não existe. Se você tiver um grau de exigência muito grande com você, você vai ficar paralisada da mesma forma. Então escolha olhar para a dor do seu passado e dar tchau para ela. Escolha olhar para a dor do seu passado e dizer: não, você não tem mais força sobre a minha vida. Eu posso me perdoar. Eu posso perdoar as pessoas que me machucaram.